Hoje a palestra está a meu encargo e eu gostaria de começar citando uma frase que eu peguei não sei aonde, não sei de quem, confesso. A frase é a seguinte, abre aspas: Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Fecha aspas. Por que eu comecei com essa frase? Porque hoje eu quero falar sobre uma palavrinha simples, trabalho. E o trabalho, até para esclarecer muita gente que vem a Choupana e não sabe assim, como é que funciona essa nossa relação com as pessoas que querem trabalhar. Muitas vezes eu já tive a oportunidade de falar com pessoas que saíram do atendimento e a entidade lhes disse: olha, meu irmãozinho, tu está precisando trabalhar, tu é médico e tal. Aí a pessoa depois vai me procurar e diz: como é que eu faço para trabalhar? Eu quero trabalhar aqui. Ou a pessoa frequenta a casa e de repente vem me procurar. Diz: como é que eu faço para trabalhar aqui? Então hoje eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Como é que é o nosso sistema aqui e como eu vejo essa questão do trabalho. O que é o trabalho? Como é o trabalho? Como deve ser o trabalho? Então, primeira coisa, né? Eu acho que o trabalho ele pode ter uma motivação, que não falei, diversa. Pode estar frequentando a casa e, num momento qualquer, mesmo não sendo médico, né, sentir uma necessidade, uma vontade de trabalhar na casa. Te afiliza, sei lá. Né? Ou, como eu falei, tu é médico e mesmo que não seja um atendimento lá de dentro, né, tu sentes essa necessidade. De quem é médium, que tem toda aquela questão da mediunidade, a questão do ectoplasma, que precisa dar um destino para isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo sempre, quando pensasse em trabalho, analisasse é o seguinte: por qual motivo eu vou trabalhar? Para que eu vou trabalhar? O que eu quero com o trabalho? Né? O que é isso, o trabalho? Então, eu vou começar dizendo que, assim, aqui na casa, né, muitas vezes a gente já fez chamadas, né? O pessoal para trabalhar aqui na assistência, muita gente começou aqui na assistência, outros já começaram direto lá dentro. Então, o trabalho para começar mediúnico lá dentro, normalmente é por indicação espiritual do dirigente, né, que intuído, né, faz esses convites. E grande parte das vezes as pessoas entram aqui pela assistência, a gente faz uma chamada, ou as pessoas me procuram, deixam o seu nome, e aí quando a gente tem uma necessidade a gente fala com as pessoas. Mas isso não é uma coisa que acontece toda hora, todo mês, né? Está sempre acontecendo, mas não tem lógica, né? Essas coisas às vezes passam meses que não acontece de uma pessoa entrar, às vezes acontece de sei lá, 5 entraram numa pessoa. Então não existe uma lógica. E a regra é essa que eu lhes falei, a necessidade por indicação espiritual lá de dentro, ou a nossa necessidade de trabalho aqui fora. Eu queria dizer que é o seguinte: excluindo o núcleo que fundou a Choupana, todas as pessoas que estão aqui hoje saíram daqui da assistência. Todas. E as pessoas que fundaram a Choupana, elas vieram de uma casa que um dia elas começaram a trabalhar vindo da assistência. Então o caminho sempre de entrada para trabalho, em qualquer casa, eu acho que é assim, é pela assistência, para quem está frequentando a casa. Então, o que é o básico, então, para a pessoa um dia vir a trabalhar se quiser? É frequentar a casa. É criar um vínculo com a sua presença na casa. É a primeira coisa. Quem não está presente não é lembrado e
muito provavelmente não vai ser convidado se não está aqui. A pessoa tem que frequentar a casa e, além disso, a pessoa tem que demonstrar sua vontade nessa participação, porque ninguém é obrigado. A maioria das pessoas que estão aqui não quer, não tem vontade, não tem tendência, né, de querer trabalhar, não tem necessidade, mas alguns têm. Então a pessoa precisa manifestar isso também, manifestar essa sua vontade. Porque, a não ser com essas indicações espirituais que vem lá de dentro, né, por intuição do dirigente espiritual, né, as pessoas precisam se manifestar a sua vontade. Então, não é de graça que, né, o primeiro ponto vibrado que tem aqui é o Bum, né? O Bum é vontade. A primeira coisa na vida começa com a vontade. Se não tem vontade, não tem nada. Então, se você tem vontade e necessidade, tem que manifestá-la. Né? Tem que procurar alguém e dizer, ó, eu tenho essa vontade. E outra coisa que qualquer um pode e deve fazer, se é essa a sua vontade, se preparar. Se preparar estudando, frequentando todas as oportunidades que existem, que abrem na casa. Estou falando da casa aqui, mas acho que isso é uma coisa que se aplica a praticamente todas as casas. Né? Então, frequentando todos aqueles espaços que se abrem à participação das pessoas em qualquer lugar. Como eu já falei, estudando, procurando entender como é que é o trabalho, como é que é o fenômeno mediúnico, todas as implicações que existem nisso. Realmente se preparar. Procurar estar bem. A gente deve analisar o seguinte: a pessoa que vai trabalhar em prol dos outros não pode estar mal. Se ela está mal, ela não consegue ajudar ninguém. Então é o princípio básico que a pessoa que vai trabalhar tem o dever de procurar estar bem. Isso não quer dizer, evidentemente, que quem trabalha em qualquer lugar esteja sempre bem, porque isso é impossível. Todos nós aqui não somos nada diferente de ninguém. Todos têm seus problemas, problemas de família, problemas de trabalho, problemas emocionais, né? Todos passam por dificuldades, né? Mas a gente tem o compromisso de estar bem. A gente tem que assumir esse compromisso de quando está aqui, estar bem. Porque não está bem, não pode ajudar ninguém. Então, quem está aguardando um dia, tem essa pretensão, procure estar bem. Procure fazer tudo que pode levar a pessoa a estar bem. Estar equilibrada. Né? E aí, essa oportunidade pode acontecer. Para quem é persistente, há pessoas aqui, isso não é como eu disse para vocês, não é uma coisa lógica. A vida da gente não tem, né, não é uma equação. Muitas vezes há pessoas, por motivos, né, que a gente não pode ver aparentemente assim, elas chegam em determinado lugar, de repente já estão trabalhando. Né? Houve uma indicação, né? A gente não sabe. Às vezes acontece, rapidamente acontece para a pessoa dela começar a trabalhar. Outras vezes não, outras vezes a pessoa depende meses e meses e meses e meses e nada acontece. Mas um dia pode acontecer. E para isso acontecer, ela vai ter que estar no mínimo presente. Então, gente, eu falei assim, que eu acho que a pessoa, a primeira coisa que ela deve analisar é a questão do motivo. Vou falar o que eu acho. Né? Eu sempre, quando vou falar com uma pessoa que tem essa pretensão, eu pergunto, gosto de fazer assim, para quê? Para quê? Qual é o objetivo que tu tens com isso? Para que, por exemplo, tu achas que tu tens que tu é médium, por exemplo? Para quê? Então, eu acho que a pessoa, no meu modo de ver, para trabalhar em qualquer lugar, a gente devia mudar essa palavra de trabalho para serviço. O médium que entra em qualquer lugar, a primeira coisa, o primeiro objetivo é servir. Servir.
como eu falei, por exemplo, Jesus Cristo, até os 30 anos não se sabe, né, muito da vida de Jesus Cristo. Mas a partir daquele momento ele entregou a sua vida para o coletivo. Ele passou a trabalhar, esqueceu-se de si e começou a trabalhar para o semelhante. Então, no meu modo de ver, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é isso. Tem que ter em mente que isso aqui é serviço, é servir ao outro. Isso aqui é um instrumento de prestar um auxílio para as pessoas. Primeira coisa, não é nada pessoal. O ego tem que ficar, de repente, em último plano. Então, qual é o meu objetivo? Eu deixo claro para vocês. Meu único objetivo quando eu venho aqui é trabalhar, é servir. Eu não tenho outro objetivo. Eu achava, quando entrei aqui na Chopin, um dia o Norberto falou que um dia eu ia dar palestra. Eu sinceramente achei que isso não ia acontecer. Mas eu me disponho a isso. E acho que toda pessoa que se dispõe, que se apresentar para alguma coisa, tiver vontade, tiver a consciência disso que eu falei antes, né, do trabalho do coletivo, ela de alguma forma ela vai ser ajudada. Então, a pessoa tem que ter uma preparação inicial, como eu estava falando. Se preparar, procurar estar o melhor possível para um dia começar a trabalhar em qualquer lugar. E isso eu vou dizer assim, ó, gente. Se alguém quer trabalhar em algum lugar como forma de ter um atendimento para si ou para os seus mais fácil, então eu sinceramente sugiro que fique na assistência. Porque o médium trabalhador da casa não está aqui para ser atendido. Ele está aqui para atender as pessoas. Ele está aqui para servir as pessoas. Eventualmente, por algum problema, como eu disse, todo mundo tem seus problemas, o médium pode ser atendido. Nós aqui na casa temos um dia no mês, uma segunda-feira, que é para o atendimento interno. Então, nesse dia, aqueles médicos que estão com algum problema, alguma coisa, eles são atendidos. Mas a obrigação do médium, que está aqui toda sexta-feira, né, é estar bem para vocês serem atendidos, não ele. Essa é a obrigação do médium. Então, assim, ó, sinceramente, se a intenção é essa, já saiu daquela primeira que eu disse. Não tem a intenção de servir, tem a intenção de servir-se. E isso não é bom. E provavelmente, né, não vai casar com os objetivos da casa de alguma forma, né, essa pessoa não vai ficar na casa. E isso acontece. Os grupos estão sempre mudando, as pessoas estão entrando, saindo, isso é normal. Né? As energias das pessoas têm que casar com a casa. Né? As coisas têm que ser compatíveis. Então, muitas vezes acontece também, as pessoas entram, mas elas não têm uma compatibilidade com o jeito da casa. Né? Então elas não... Sei lá, isso não tem nada de mal nisso. Né? Todos nós temos as nossas tendências, as nossas facilidades e as nossas dificuldades. De repente a tua personalidade, o teu jeito não tem a ver com o trabalho que a casa faz. E nós temos que ter humildade, todo mundo, de reconhecer isso, sem ressentimentos, sem problemas, né? Sermos maduros, dizer assim, não, né? Esse não é o meu lugar, vou procurar outro lugar, ou este não é o lugar para mim trabalhar, vou frequentar eventualmente a casa da assistência, não tem problema nenhum. Ninguém é mais ou menos por estar de branco ou por estar sentado aqui. Ninguém é mais importante ou menos importante. Todos nós aqui estamos fazendo um trabalho coletivo. Né? Para vocês estarem aí, nós temos que estar aqui. E essas coisas vão tocando e a gente vai compartilhando. Então, a pessoa, eu quero fazer um exemplo assim, a pessoa entrou, quais são
os requisitos, né, que eu acho desejáveis, né, depois que a pessoa iniciou o trabalho. Ela está preparada também, chegou o dia, ela foi convidada, se apresentou, de alguma forma apresentou-se a oportunidade e ela entrou no grupo. Não importa que grupo que ela vai trabalhar, fazer o quê. O que eu acho assim que é requisito desejável para essa pessoa depois manter-se no grupo? O primeiro deles, fundamental, é compromisso. Todo lugar, toda ação precisa contar com as pessoas, em qualquer lugar. É numa empresa, é numa igreja, é aqui na Choupana. Nós precisamos ter a certeza que sexta-feira vai ter gente suficiente aqui dentro para atender todo mundo. E isso vem do compromisso que as pessoas assumem. E isso é uma coisa séria, gente. Assim, ó, afora assim, problemas de saúde, problemas profissionais que não dá para adiar. Nada justifica a pessoa faltar aqui como médium na sexta-feira. Tem que ser uma coisa realmente grave. Mas, às vezes acontece que as pessoas, por algum motivo ou outro, né, poderiam deixar essa outra coisa que chama a atenção dela e vir trabalhar e não vão. Então falta o quê? Falta compromisso. Assumir o compromisso é sério. Isso aqui é uma coletividade, existe todo um movimento, durante toda a semana, todo um preparo, envolve muita gente para a gente estar aqui hoje. Todos juntos, para acontecer a sessão. Então, os médiuns têm um grande compromisso de estar aqui. E deve só em último caso faltar. O segundo é a assiduidade, que decorre do outro, né? Procurar nunca faltar. Estar sempre ali. O dirigente da casa não precisa esquentar a cabeça, né? Ele sabe que tem as pessoas ali, ele pode se preocupar com outras coisas, e sempre tem um monte de coisa para se preocupar, mas com isso eu não preciso se preocupar. Outra coisa que é muito importante é a questão assim, que eu digo, que decorre daquela coisa da compatibilidade das energias da pessoa com o trabalho da casa. É assim, a pessoa, além de estar aqui, ela tem que se mostrar disponível. Ela tem que se apresentar, fazendo uma relação com o futebol assim, né? Ela tem que se apresentar para receber a bola. Ela tem que procurar as coisas para fazer. Procurar as formas que ela pode colaborar com o trabalho. Né? Não é ficar numa forma passiva. Né? Porque daí eu digo, se a pessoa fica numa forma muito passiva, não tem nada de mal. Né? Mas a pessoa, o melhor para ela é estar na assistência. Entendeu? Porque a pessoa que está trabalhando aqui, ela tem que ser ativa. Ela tem que procurar as coisas. Entendeu? Ela tem que se apresentar para o trabalho. Né? Mostrar com isso o interesse que ela tem, né, no trabalho, em colaborar com o trabalho da casa e no seu próprio crescimento. Outra coisa que eu já falei antes, mas vou reiterar, a pessoa, estando trabalhando, o trabalho dela deve demonstrar desinteresse pessoal. Ninguém deve estar trabalhando porque com esse trabalho acha que vai estar bem financeiramente, de saúde, sabe que se não estiver trabalhando está mal. Não. No meu modo de ver, o merecimento da pessoa vem do desinteresse de ela fazer o trabalho sem estar procurando coisa alguma a não ser aquilo que eu falei. Se dispor, se colocar a serviço dos outros. Isso, com certeza, vai criar aquilo que a gente viu no filme lá do bônus horas. Né? Com certeza, a pessoa vai ganhar com isso. Mas ela não pode, de uma forma consciente, fazer as coisas procurando retribuição. Isso não cria merecimento para ninguém. A coisa tem que vir do coração da gente, do agir da gente, de uma forma natural. Então, por favor, quem está trabalhando tem que se esquecer de si.
a pessoa tem que, sempre no primeiro plano, o que mais importa é a obra, não o obreiro. O obreiro vai ter o seu quinhão da obra dentro do seu merecimento. Ele não pode procurar ser ele a obra, ele é o obreiro. A obra tem muito mais importância que o obreiro. Além disso, uma coisa evidente, natural, é que quem participa de uma corrente tem muito mais responsabilidade de manter-se dentro de um comportamento muito adequado. Então, começamos assim, não adianta a pessoa chegar aqui, digamos que ela trabalhe na Choupana na sexta-feira. Sexta-feira, aqui na Choupana, ela é um santo. Mas, durante a semana, a pessoa tem problemas em casa, é um pai tirano, tá? É uma mãe que judia dos filhos, que esquece os filhos, né? É um cidadão, né, da estirpe pior que pode existir, que comete irregularidades, né? Eu hoje estava falando com uma pessoa e acho muito engraçado, todo mundo fala mal do governo, né? É um esporte predileto do Brasil, né? Mas assim, eu acho que não dá para cobrar dos outros sem primeiro fazer. Aí todo mundo fala, os caras roubam e tal e tal. Peraí, me diz uma coisa, quem é que um dia aqui já não sonegou alguma coisa? De alguma forma. Todos nós, possivelmente um dia compramos, por exemplo, um produto contrabandeado. Eu já fiz isso. Né? Então assim, gente, eu acho que se a gente não pode atirar pedra se o nosso telhado é de vidro. Então, para tu cobrar dos outros, tu tem que fazer. Primeiro faz. Primeiro dá o exemplo. Só que a maioria não dá. Todo mundo tem um esporte predileto, é falar mal dos outros. Só dos outros. Né? E esquece de si. Então, o médium, mais do que o cidadão comum, mais do que vocês que estão aqui, muito mais, tem a obrigação de ser um cidadão exemplar. Nós estamos aqui, temos uma média de 120, às vezes 140 pessoas, né? A gente está andando por aí, a gente nunca sabe, eu já encontrei pessoas aqui da Choupana em tudo que é lugar. E tu imagina se tu é um cápula que está fazendo uma coisa errada, enquanto uma pessoa que frequenta aqui, pô, está lá aquele anjinho da Choupana, né? Então, gente, aqui, ó, não é faz de conta, sabe? Se alguém acha que é faz de conta, não é faz de conta. E a vida é assim, o mundo é muito redondo. Hoje mesmo, eu estava antes de vir para cá, a tadinha, passei lá na casa da minha mãe para entregar um negócio. Quando eu vejo, uma irmã que está aqui hoje, né, me viu, como é que tá? Tudo bem? Mora aqui pertinho. Eu nem me lembrava, não sabia, mora 40 e poucos anos lá. Eu morei lá, quanto tempo? Para vocês verem, um dia, nós fomos, aquele dia que deu aquele problema lá no sítio da família Lima, né? A gente saiu mais cedo, graças a Deus, não teve problema. Mas na próxima sessão eu estava aqui, aí saiu um mano aqui de dentro, chegou para mim e disse assim, ainda bem que a gente saiu mais cedo de lá ontem, né? Eu olhei para ele e disse, mas é só para vocês verem assim, ó, todas as pessoas que de alguma forma trabalham, né, elas estão, pode ser um grupo pequeno, mas em algum lugar alguém vai te ver. Então essa tua postura ou falta de postura ou impostura, de alguma maneira ela vai ser descoberta e tu vai ser um cara desacreditado. Então, isso é sério. A pessoa tem que ser a mesma, que é aqui, tem que ser em qualquer hora, em qualquer lugar. Muitas vezes, principalmente a gente que dá palestra aqui, a gente fica com aquela consciência, né, batendo. A gente muitas vezes fala coisas aqui que a gente não consegue fazer. E a gente se penitencia disso. Mas nós temos que falar, alguém tem que falar as coisas. E quando a gente está falando aqui, é como o médium que está trabalhando lá dentro. Ele está falando e está ouvindo coisas que ele precisa trabalhar nele. Então, nós passamos por isso aqui. Então, gente, eu não queria tomar muito tempo de vocês. O assunto foi curto, né? Já são quase 10 para as 8. Eu queria que, mais que as pessoas, todos aqueles que frequentam a casa,
que um dia querem trabalhar aqui, ou trabalhar em outro lugar, ou as pessoas que já são médiums aqui da Choupana, que façam uma reflexão sobre isso que eu falei aqui hoje. Né? Há espaço aqui para as pessoas trabalharem de coração, que sejam dedicadas. Só para vocês terem um exemplo, hoje eu acho que nós somos mais de 40 pessoas, né, Luan? Né? Só que assim, ó, para fazer, por exemplo, limpeza da casa aqui, não tem mais que 3. Fora o Norberto e a Sarita, que estão sempre aqui trabalhando. Então, é difícil. Eu mesmo me penitencio. Né? Eu não participo disso. Eu, de repente, tenho que pensar nisso. Então, a gente tem essa tendência de... Né, vem trabalhar, tá tudo bonitinho, chega, coloca a roupa, vai lá trabalhar, sai no fim correndo. E tem muita coisa que a casa necessita para estar aqui funcionando hoje. Muito trabalho, né, que aparentemente as pessoas podem não valorizar e tem o maior valor. Limpar o banheiro lá da assistência tem o maior valor. Que impressão as pessoas vão ter da casa se vão ter um banheiro desleixado? De que jeito a gente deixa o nosso banheiro na casa? Eu não estou falando da casa de ninguém lá, na sua residência, estou falando aqui. Como é que a gente trata essas coisas miúdas, assim, que aparentemente não tem grande importância? Tem grande importância. Não é com ninguém. Esse assunto é com a gente mesmo. Ninguém, na verdade, não tem as pessoas para fazer por nós. Tem coisas que nós temos que fazer. Eu disse aqui nesse parágrafo que eu li. Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Não vamos nos enganar. A nossa parte, ninguém vai mexer uma palha para fazer. E se tu não fizer agora, em algum momento, vai ter que fazer. Eu queria finalizar com uma frase que vem lá do Evangelho. Abre aspas. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Marcos 10, 45. Então, o maior exemplo que nós já tivemos até hoje é Jesus Cristo. Que só o que fez foi servir as pessoas. E a gente deve lembrar daquele momento lá no final em que ele reuniu os apóstolos e lavou os pés de cada um. Então, vamos buscar o exemplo daquilo que a gente precisa. E bom trabalho para todo mundo. Obrigado pela atenção. A gente.